Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet, rádio, televisão, em toda parte do mundo. E a todos vocês que escutam essas gravações. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, consequentemente, as promessas do Senhor estão se manifestando em tua vida. Recebo que a cobertura de anjos cobre vocês e que esta palavra será levada por vocês a outras pessoas. Muito abençoados. Hoje vamos falar do mistério do apostolado. Eu gosto que as pessoas que estão conosco, sejam por visitas ou pessoas que já levam muito tempo, que entendam bem onde Deus lhes trouxe. O apostolado é um mistério. É um mistério. E hoje vamos falar um pouquinho disso para que você saiba por que desta palavra aí, graça e apostolado. Por 2000 anos se falou de graça. Agora, por 2000 anos, isto esteve oculto. Agora, isso, graça? Isso não traz perseguição. Falar de graça não traz perseguição. Mas quando se mescla com isto, é uma dinamite. Atrai problemas. E hoje eu vou explicar porquê e todos vão entender, clarinho vão entender. Mas primeiramente, quero convidá-los à primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. É interessantíssimo ver estes temas. Talvez você tenha vindo com um problema de depressão ou um problema de enfermidade, e eu lhes saio falando do apostolado. Isso é estranho nesse ministério. Aqui nós falamos uma coisa e te cura o teu problema pensando em outra coisa. Às vezes aqui se fala de doutrina e se resolve um problema. Olha, você falou, foi o que me curou, e não teve nada a ver com o seu problema. Porque em si o teu problema é uma mentira. São mentiras passageiras que passam pelo corpo físico e o mistério do evangelho se encarrega disto. Mas vamos ver este verso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 28, para que vejas um detalhe aí. Bom, vamos ao verso 27. Neste parágrafo, diz: vós, pois, sois o corpo de quem? De Cristo, e membros cada um em particular. E a uns pôs Deus, onde? Diga, na igreja. Na igreja. A igreja é o que Deus mais ama. Esse é o corpo de Cristo, a igreja. Então diz que ele, na igreja, a uns Deus pôs na igreja, o que diz? Primeiramente o quê? Primeiramente o quê? O que é o primeiro? Você se deu conta de que os católicos não têm apóstolos? Mas eles representam a igreja de Cristo. E por que não se honra o que é primeiro? Já se pôs a pensar nisso? Olha, vá até uma igreja batista, a qual eu trabalhei por muitos anos, a instituição mais rica e poderosa em todos os Estados Unidos, local e internacional. Pergunte, quem é o apóstolo de vocês? Não, isso não existe aqui. Mas esta Bíblia que eles leem, sim. Mas por que não vivem? Porque é um mistério. E os mistérios, mistério é algo que está oculto das mentes naturais. Agora, depois que tu aprendes, deixa de ser mistério e se converte em quê? Em revelação, porque já está revelado, já não é mistério, compreende? Agora, como é um mistério, está velado da maioria de todo mundo, porque esse é um segredinho que Deus tinha guardado para os últimos tempos.
Essa é uma coisa que Deus guardou por anos e anos e anos, onde não foi revelado a ninguém. Ele tinha escondido aí. E então, se você vai nos presbiterianos e diz: qual é o seu apóstolo, por favor? Não, nós não temos apóstolo. E se você vai nos mormons, qual é o seu apóstolo? Não, não temos apóstolos. Mas isso é o primeiro, diga o primeiro. Porque se não está o primeiro, imagina o que faz o edifício. O que é o primeiro que você coloca no edifício? O alicerce. Então, onde é que está o chão aqui? Não, você fez paredes. Não. Se chover. Porque é que Deus não pode tratar com um povo se não tem um enviado. Deus nunca fala. Veja que até mesmo quando se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, Ele falou em parábolas para que não entendessem. Ele nunca pregou e ensinou. Ele ensinava em parábolas para que não entendessem. Quer dizer que Deus sempre usa homens. Escolheu o apóstolo Moisés. Moisés foi um apóstolo para o povo de Israel. Ou seja, quando ele se manifestou na terra, ele buscou 12 apóstolos. E entre eles tinha um escolhido para entregá-lo. Porque até mesmo o apostolado de Judas, sabe qual é o apostolado de Judas? É entregar a ele. Esse foi o apostolado. Por isso tinha que cumprir esse apostolado. Disse para que se cumprisse a escritura. Judas foi e o vendeu. Isso foi um bom trabalho. De fato, um dos grandes apostolados foi o de Judas. Veja se foi bom. E Jesus Cristo o chamou de amigo, porque se ele não cumprisse, ele não morria. E se não morresse, então ele não redimiria a todos. A Pedro foi cabeção. Pedro disse: não vá à cruz. Rapaz, Cristo olhou para ele: olha, diabo, você não sabe então que foi para isso que eu vim? Agora, vamos buscar agora para que você veja que isso é assim. O livro anterior, Romanos, o livro a Roma, quando ele escreveu a Roma, no capítulo 1. Estamos todos? Sim. Diz Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado a ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele havia prometido antes por seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que era da linhagem de Davi segundo a carne, que foi declarado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos. E por quem recebemos, aí é onde está a chave, por quem recebemos a graça e o quê? Para a obediência à fé em todas as nações por amor de seu nome. Olha, tu sabes que eu amo muito a Jesus. Pois veja o que o apostolado me diz que faça. Que eu pusesse um mapa aqui. Você já viu que tem igrejas que tem um rio, tem água correndo, outros põem uma cruz. Mas ele me diz: põe todas as nações aí. Será isso o símbolo? Então, porque a graça e o apostolado é para alcançar nações. Se eu não tivesse na mente nações, ele não poderia dar-me o apostolado. Ele me dava a graça e nada mais. Porque quando tu mesclas estas duas, não podes encerrá-la num grupinho de pessoas, porque isso é tão rico que te dá por dizer isso a outros. E então, quando Deus me enviou a Miami, a primeira coisa que me disse, audivelmente, clarinho, profetizado, me disse: tenho uma ponte em Miami para todas as nações. Porque Deus sabia que os colombianos iam vir para cá, que os peruanos, que os chilenos, que os costarriquenhos, que cada um desses países viriam vir a Miami. E Deus sabia sim ou não? Ou seja, eles não tinham que ir lá a um por um. Não, eles chegavam aqui, eu pegava todos de uma vez. Através da rádio. Aqui se alcançava através da rádio. Porque se tu amas tua família, tu vais dizer a eles. Então eles começaram a enviar cassetes.
e literaturas. Veja, veja, escuta isso que está muito bom. E aí pegou lá alguém lá, e de alguém de lá disse a outro, e na casa, e então, isso é o mistério, o apostolado. Isso não, isto envaidece, isso te põe. As pessoas que descobriram isto utilizaram para separar-se de outros grupos. Isso facilmente, bom, o conhecimento diz que envaidece, porque a graça é conhecimento. Agora isso regula isso e te mantém humilde. Não se te vai, não sobe na tua cabeça, te mantém humilde, porque tu sabes que o que tu tens, tu recebestes. E se tu recebestes, como é que você vai se jactar agora, dizer, eu que agora começo a bater no peito, eu sou o único? Que feio seria isso, não é verdade? Porque eu sou um santarrão. Não, isso é que te mantém humilde, porque essas duas combinações é o que te faz uma pessoa normal e te realizas como pessoa, e tu sabes quem tu és, e simplesmente te identifica com Deus. E te dá por reinar em vida, te dá por estar bem, por prosperar, por... Não sei, te dá por perdoar, que imediatamente tu dá lástima com os demais. O que te aclara tanto a mente, de momento pensas, então aquela pessoa que te feriu, você diz, me dá pena, os pobrezinhos, como está, sem esse conhecimento, se portou assim, por isso e por aquilo. Imediatamente tu justificas, e ao justificá-los, a palavra rancor desaparece de tua mente, e ao desaparecer a palavra rancor, te pões mais jovem. Porque Deus não fez o ser humano para andar com rancores e com invejas, e com desafios de que sou melhor, de que você é isso, para sobressair. Simplesmente você já sobressaiu para ganhar. Você já é mais que vencedor, então estás realizado como pessoa. E se de repente você vai aí e se tem isso na chave, na mente, e se você é martelo, a você vai chegar os cravos, os parafusos, os pregos, e você vai martelar. Agora, há um pequeno detalhe que traz isto. Eu estava vendo um filme de um pastor com seus filhos, mais tranquilo, onde ele fazia seus sermões, preparava-os, pregava-os. E eu era assim, eu era um pastor tranquilo, eu preparava minhas mensagens, passava para os meus filhos, tudo estava tranquilinho. E eu pregava a graça, minha família estava tranquila, minha primeira esposa tranquila, então tudo era um amor, era uma coisa bem tranquila. De fato, pois eu tinha uma família lindíssima quanto a este aspecto, mas quando chegou isso traz problemas. Sabe por quê? Porque isso desapega o ser humano da terra. E isso é o que está acontecendo contigo, que tua família já está dizendo, o que acontece com esse? Imediatamente dizem, aquele José Luiz, esse o tem aí embriagado. Verdade que começa? Que José Luiz? Quem é José Luiz para ti? Que ele é Deus para você? Que o quê? E então tu começas a defender-me e traz problema para você. Pois veja, tudo estava bem tranquilinho em minha casa, até que começa, não eu a chamar-me, vocês começam a me chamar de apóstolo, porque começa a destapar esta função que eu estou fazendo. E então, veja, é como Jesus Cristo. Jesus Cristo, enquanto ele era filho de Maria, estava tranquilinho lá, jogando pedra, brincando por algum lugar. Mas tudo bem, até que chegou a pomba e disse, este meu filho, e aí se danificou o negócio. Tudo estava bem, veja, estava Jesus com seus irmãos, Judas, não o que o traiu, Judas, o irmão dele, Tiago, o irmão pessoal, uma família lindíssima. O carpinteiro, papai era carpinteiro, e fazia uns banquinhos tremendos. Eu penso que ele ajudava ali a pintar, a envernizar ou a martelar, alguma coisa ele fazia. Eu estou certo que a família estava tranquilinha. E não se falava dele, porque ele era um a mais.
Jesus, ele não tinha todo esse conhecimento, pois era um a mais. Pois se diziam, esse não é o filho de... Não havia nenhum problema. O problema foi quando cumpriu 30 anos. Que um dia, João Batista aparece por ali e o viu e disse, olha esse é o apóstolo. Esse é o que vem. Que eu não sou digno nem de desatar a correia dos seus calçados. O que acontece contigo? O que é que você está falando do meu irmão? Esse não é teu irmão. Esse é... Mas o que? Passa que esse homem vive aqui tranquilo. Ele é meu irmão, nasceu... Não se equivoque. Ele não é qualquer um. Ele vem com uma missão e aí se danificou a festa de Jesus. Isso foi o que aconteceu comigo. O mesmo cachorro com diferente coleira, a mesma coisa aconteceu comigo. Porque quando começaram com isso de apóstolo, pois então, porque culpa tenho eu? Irmão, então você sabe que o apostolado vem para varrer, é uma escova. Essa é a verdadeira escova. Porque o apostolado ilumina a pessoa de tal forma que imediatamente eu descobri que o apostolado dos apóstolos terminou quando Cristo morreu e ressuscitou. Ali terminou os dos 11. Terminou de Moisés e terminou dos 11. Então começa um novo apostolado que é o de Paulo. Então logo eu disse isso, extirpei a mente de todos esses pastores. Olha, está dizendo que Pedro não é apóstolo. Eu não disse que Pedro não é apóstolo. Ele e os 11 são apóstolos, mas antes da cruz, não depois. Não para nós os gentios, porque nós nos metemos em judaísmo. E então começaram um sem números de coisas acontecer na minha vida. Porque veja, isso sempre esteve comigo. Esse sentir sempre esteve em mim. De fato, minha mãe, olha, quando jovenzinho, minha mãe tinha um sonho comigo. E agora não devo entrar em detalhes, mas ela me dizia, olha, tu tens um chamado bem grande. A única coisa, como vai acontecer, não se sabe. E eu pessoalmente, quando tinha 14 anos, eu tive um sonho tremendo. Mas como eu não podia decifrá-lo, não pude entendê-lo. E então, estando em Massachusetts, quando tive aquele encontro que me apareceu o Senhor assim e me leva ao paraíso, e começa esse ensinamento no meu ouvido, e era um ensino que naquele momento eu não entendi. Eu corri para ajudar-me. Que tremendo! Sentado juntamente com ele, com uma só oferta, me fez perfeito para sempre, me colocou morto ao pecado. Eu comecei a desfrutar disso, mas eu não sabia o que me esperava. Eu comecei a desfrutar para mim, para meu uso pessoal. Eu usava para enriquecer a mim e para viver livre, para amar mais a Deus, para estudar mais o Evangelho. Mas que isso seguiu tomando forma, e quando eu começava a compartilhar, eu notava o impacto nos demais. E então, o apostolado também trouxe outra coisa, que é a unidade do Espírito. Porque, imagine, se tu tens 11 apóstolos e os 11 são apóstolos, os 11 podem te ensinar. Então, se te ensinam 11 pessoas, vão te ensinar diferente. E a unidade do Espírito, o que faz é que ativa a mente de Cristo na igreja para todos pensarem iguais, porque é uma só mente. De fato que, e por causa das visitas, devemos ver a primeira carta aos Coríntios 1:10, para que tu vejas o que é o apostolado, o que é a unidade do Espírito. Depois de Romanos, voltamos à primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1,
capítulo 1, verso 10. Se são 11 apóstolos, há 11 ensinos. Por isso você vê que nos livros da história, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos diferem. Por quê? Porque escrevem todos. Se eu pego 11 pessoas de vocês e falo separado o mesmo tema e digo, olha, se meta num quarto e escreva o que você pensa sobre isso. Quando os 11 saírem, eu vou ter 11 diferentes depoimentos. Não vai ser a mesma opinião, o mesmo tema. Vá lá no teu quarto e me diga o que você pensa, para que você veja que serão todos diferentes. Mas veja, o que traz o apostolado, verso 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos. O quê? E como se pode falar todos o mesmo, se somos diferentes? Que falemos todos uma mesma coisa, que não haja entre vós divisões, senão que estejais perfeitamente unidos em uma mesma o quê? Em um mesmo parecer. E onde você pode encontrar uma mesma mente, o mesmo parecer? Numa igreja? Isso é muito difícil. Havendo tantas opiniões aqui, veja, nós aqui sentados, você sabe as opiniões que há aqui? E como poderíamos pegar todos nós e fazer pensar a mesma coisa? O mistério do apostolado. Isso é um mistério. E você sabe que este mistério não existe em nenhuma parte do mundo, mas mais que no ministério Crescendo em Graça. Dito pelos demais, não só por mim. Eles mesmos dizem, olha, nesse ministério, seja no Brasil, em outro idioma, seja na Alemanha, seja em inglês, eles falam o mesmo, pensam o mesmo e naturalmente difamam. Ao não entender o mistério, eles dizem, veja, nessa igreja, o apóstolo não deixa eles pensarem. Não os deixa pensar. Ele diz que tem que falar o mesmo que ele fala. E é verdade, falo mesmo. Mas por amor a mim ou por amor à unidade do Espírito? Por amor à igreja. Por guardar a unidade, para cumprir este propósito, que todos pensemos, falemos e que todos estejamos em o mesmo parecer. Isso não existe em lugar nenhum. Nos católicos, pensam diferentes. Já há católicos carismáticos, católicos da linha desta, da linha da outra, e jesuítas, franciscanos, e se divide. Os rolistas, e todos têm seus pontos, porque como não há um só apóstolo, aí não há apóstolo. Apóstolo é um que chama a unidade. Apóstolo é um que gera, é um que dirige, é um corpo para que pense o mesmo. Agora, isso traz os benefícios tremendos, porque quando se fala uma mesma coisa, os anjos estão atentos disto. Isso você não vai encontrar em nenhum lugar, nem nos mormons falam os mesmos. Os batistas há como um ramo de 12 diferentes tipos de batista. Pentecostais há como uns 28 a 30 escolas de pensamentos diferentes, como se tivessem 30 apóstolos. E isso não é a nível de crítica, é nível de observação para que tu penses. Olha, por quê? Por exemplo, veja, aqui hoje pela manhã, entre todas as igrejas que aqui são protestantes, há mais de 2.000 igrejas já. Você sabe que estes 2.000 pastores que se levantaram a pregar, pregaram 2.000 diferentes temas. Haverá o mesmo parecer e uma mesma mente aí? Não podem. Não é que cada qual pega para o seu lado. Isso se chama diversidade. Diversidade. E a diversidade é o pior que pode existir no mundo.
Porque quer dizer que todos têm diferentes a opinar diferentes. E ao opinar diferentes, entra a divisão. Estão divididos porque este opina, aquele opina, aquele opina. E então a unidade do Espírito desaparece. E se não está a unidade do Espírito, não é igreja. Já seria uma escola teológica de interpretações privadas. Mas não seria igreja. Porque para ser igreja, tem que governá-la a mente de Cristo. Porque se cada um em particular somos um corpo de Cristo, então tem que haver uma cabeça. Porque o corpo tem que ter uma só cabeça. Se tem duas, três, imagina, isso é um fenômeno cego. Eu pensei em compartilhar-te isto de que o que é o apostolado, para que me entendas, para que o aprecies e para que veja os benefícios. Por exemplo, veja os benefícios que há na unidade. Quando nos reunimos em convenção, o que acontece? Que nos entendemos todos rapidinho, cantamos igual, até os cânticos são os mesmos. Isso é um fenômeno, você sabe que isso nunca se havia acontecido na história. Sabe por quê? Porque é um mistério, e o mistério que esteve oculto, Papai Deus o ocultou por 2000 anos. Por 2000 anos esteve oculto. Isso ninguém, não se podia. Veja que trataram, até os cientistas estão dizendo que isso é um mistério. Por quê? A globalização das nações. O pensar igual. Isso os políticos buscavam. Se eles pudessem unir o mundo, mas é que isso não pode ser assim, porque a única forma que isso se alcança é no nome de Jesus Cristo. Eu te digo, este tema, quanto eu gostaria de estar dizendo isto, não a 2 ou 3 centenas de pessoas, mas ao mundo inteiro. Incrível em saber que o apostolado, ao contrário, o apostolado não quer saber nada do teu passado. Nem nos interessa, nem falamos contigo sobre o teu passado. O que importa, a ninguém conhecemos segundo a carne. Isso é o primeiro que faz o apostolado, que te diz: a ninguém conheça segundo a carne. Eu te digo, veja, o apostolado é o céu aqui na terra. É Deus falando contigo diretamente ao teu coração, dizendo-te que tu estás perfeito, que Cristo, quando morreu, apagou todos os teus pecados. Tu te sentirás pecador, mas tu não és um pecador. Tu te sentirás pelo que te aconteceu, pelo pequeno que tu guarda situações. Deus diz: pobrezinho, pobrezinho, deixa ele pensando alguma coisa, que a mim, eu já esqueci. Quanto a Deus se refere, Deus te ama tanto, muito mais. E Deus o que faz é buscando o teu ouvido para comunicar-te suas riquezas e melhorar tua vida. Uma vez a graça e o apostolado te alcança, te enriquece toda a tua vida. Assim que não te surpreendas os comentários que fazem sobre nós. É incrível, mas me chega a perseguição e chega a você. O que deves fazer é aproveitá-la, porque essa perseguição que faz é que te separa dos demais. E não só isso, disse Jesus Cristo que Ele te devolve. Antes da cruz ele disse: te devolvo 100 vezes mais com perseguições e depois a vida eterna. Ou seja, que toda a prosperidade, se Deus vai
te dar promessas. Se você vai começar a herdar promessas, o primeiro que começa é uma separação de família. Não em ódio, mas uma separação, porque Deus quer enriquecer a ti. Mas o anjo, o que te dá, não vai dar para quem está do teu lado que não entenda. E se o anjo vê que tuas prioridades, as riquezas que ele vai pôr em ti, tu pensas em repartir com as pessoas que vituperam isso, ele te tira e evita que chegue às tuas mãos. Eu tenho querido abençoar pessoas que não entendem isto, e tenho sentido que Deus se indignou. Ah, não, isto é para os abençoados. Por isso é que a palavra diz ajudar a todos, mas especialmente aos da família da fé. Porque é que Deus é zeloso com os seus. Tu és zeloso pelos teus também, pois Deus é zeloso com os seus. Tu não passas aí presenteando aos filhos de todo mundo por aí. Tu presenteia os seus, porque são seus filhos. Tu trabalhas para quem? Para os teus. Tu não trabalhas para todo mundo por aí, quanto vagos por aí que se levantam por aí. Não, dá-me teu dinheiro. Você fala, não, isso é para a minha família. Pois assim Deus é. Não, isto é para os meus entendidos, para os meus escolhidos. Eu não te dou para que você coloque isso na mão de fulano e para fulana. Porque ele te retém, te tira, te parabénsão. Eu estou claro, eu quero milhões, mas por que eu quero? Para que alguém conheça essa palavra. Eu quero todo o dinheiro que puder chegar. Ah, e se um familiar, não, primeiro para a minha vida, não. Eu não tenho autoridade com isto. Não tenho autoridade para isso. É para o Senhor. Pois tão logo você prospera, se te acercam até os que não falam contigo, até teu pior inimigo de momento. Alô, olha rapaz, olha. Imediatamente é como as moscas na comida. Não, quando você está pobre, ninguém quer saber de ti. Quando você não tem, rapaz, agora quando você começa a prosperar, olha, aí começam a falar e em seguida de ti. Olha, tá sabendo que fulano tem um carro novo? De onde ele tirou? Veja, que bem ele vá. De que trabalho? Nós ganhamos o mesmo. Sim, é que tu tens anjos que cuidam de ti. Eles colocam, os outros colocam tudo em saco furado, mas tu não, tu és um abençoado. Olha, eu não falo por falar, mas eu penso que Deus está falando com a igreja, porque há muitos de vocês que têm suas prosperidades retidas e não sabem por quê. É que vocês têm que definir coisas. É como quando um pai parte e vai morrer e pega como se chama? A herança. E começa a consertar. Olha, fique bem claro isso aqui agora. Eu vou morrer. Para assim você tem que ter tuas prioridades. Para que você quer prosperar? Primeiro que tens é que pôr, eu quero que a palavra corra. Alcançou a mim? Para que dizer, recebo isso. Se eu recebo isso, então eu vou colocar para que tua palavra corra. Ponha, conserta tuas prioridades. E Deus não tem problema em te dar dinheiro. Quanta gente por aí ímpia, tá cheia de dinheiro, montões, jogam fora. E tu amando a teu Senhor, possivelmente há prioridades que tu tem que consertar. Conserta bem claro, então você vai ver que tudo vai estar. Vão chegar muitas bênçãos em tua vida. Bom, podemos estar de pé e diga a quem está ao teu lado: eu recebo que teu anjo te serve.